Boa noite, a paz do Senhor Jesus para todos. Tá fazendo um friozinho gostoso aqui na Bahia, viu? Mas só me arrumei mesmo assim para fazer esse vídeo, irmãos, né? Primeiramente, boa noite, a paz do Senhor Jesus para todos que vão assistir, que vão ouvir. Agradeço muito, né, a todos vocês que estão dando um tempo, né, e assistindo o que eu posto. Irmãos, creiam, né? Vocês que não me conhecem, os que me conhecem, não é da minha carne, não é fazendo a minha vontade. É algo que eu já venho fazendo já tem um ano. Eu tenho minhas redes sociais e o meu incentivo é levar a palavra do Senhor. Eu sempre gostei de falar de Deus. Eu não sou nenhuma pregadora. Sou considerada missionária, mas não é porque sou missionária, eu não tenho título de missionária. Eu faço a missão do Senhor. E é um segredo entre eu e Deus. Eu não gosto de expor aquilo que eu faço. Porque bem que se eu expor, as pessoas vão até pensar que é mentira. Por quê? Dinheiro eu não tenho, casa própria também não, moro de aluguel. A minha vida é muito simples e muito humilde. Só que na minha humildade, na minha simplicidade que Deus está me dando, me ensinando a ser, é, eu tenho aprendido a ensinar. Deus despertou esse em mim de servir ao próximo, né? Muitas vezes não é só comida, irmãos. Muitas vezes não é só dinheiro. Às vezes a pessoa quer ouvir uma palavra de alento, de conforto, de amor, e não tem, né? Muitas vezes um bom dia já melhora o humor de uma pessoa. Muitas vezes um sorriso. Você passa na rua, você sorri para alguém, mesmo sem você conhecer, você já melhora o dia, ou a tarde, ou a noite daquela pessoa, porque só Deus sabe como se encontra hoje os seres humanos, né? Aí as pessoas têm medo de dizer assim, ah, porque são sensíveis. Não somos sensíveis, nós somos pessoas de carne e osso, né? Pessoas que temos nossos sentimentos à flor da pele, né? Eu mesmo, assim, meu sentimento é a flor da pele. Eu não consigo disfarçar o que eu estou sentindo. Se eu tiver triste, você vai perceber pelos meus olhos. Se eu tiver alegre, sabe? Se eu tiver de qualquer situação, a pessoa vai perceber. Só que eu não sou muito assim de falar. Eu já fui muito de me abrir, né? E por eu me abrir e falar demais, eu acabei me decepcionando muito. E é uma coisa assim que a gente não pode nem abrir a boca. Eu não posso abrir minha boca e falar assim, eu não tenho sorte. Não, sorte, essa eu já nasci com ela porque Deus a me deu. Digamos que eu não tenha é foco para escolher uma boa amizade, um relacionamento, essas coisas, entende? Mas isso com o tempo Deus vai trabalhando em nome de Jesus. Hoje eu tô aqui, irmãos, para falar de um personagem que por duas vezes eu vi uma pregação e me chamou a atenção, né? Me chamou muita atenção. E aí eu resolvi pesquisar, estudar, orei, pedi a Deus, falei, Senhor, eu posso? Ele falou, pode. Eu falei, então, meu Deus, em nome de Jesus, me use que, né, eu sou pequena, o Senhor é grande, eu não sei falar, mas o Senhor que fale por mim em nome de Jesus. Que eu venha diminuir, que o Senhor crescer cada vez mais em minha vida. Eu vou falar do apóstolo Saulo, antes dele se transformar em Paulo. Eu descobri, ó, antes de se converter ao cristianismo, era conhecido como Saulo e perseguia os discípulos de Jesus nos arredores de Jerusalém. O apóstolo Paulo nasceu em Tarso, na Sírica. Hoje é região da Turquia, no ano 5 da era cristã. Tarso era um próspero centro mercantil e intelectual do mundo romano. Paulo, apóstolo, foi um apóstolo de Cristo, um dos maiores pregadores do cristianismo. Autor de 3 epístolas do Novo Testamento, né? Todo mundo sabe, o Novo Testamento praticamente foi escrito, né, por Paulo, né? Filho de uma família judaica, da tribo de Benjamim,
que gozava de privilégio da cidade romana. O nascer recebeu o nome de Saulo, do hebreu, que mais tarde alterou para Paulo, do latim, depois da conversão e do batismo. Saulo passou os primeiros anos de vida em meio da comunidade judaica e frequentou a escola da sinagoga, um antigo costume judeu. Era era ensinar às crianças algum trabalho útil. Saulo tornou-se tecelão. Além da Bíblia, Paulo estudou a lei oral, um conjunto de tradições que regulava a todas as atividades da vida cotidiana. Saulo se preparava para ser um rabino na mais ortodoxa das seitas judaica. Tá vendo aí você? Quando Saulo chegou a Jerusalém, em 29, os discípulos de Jesus já eram mais de 5.000. E eu fui mais a fundo porque não quis. E Saulo, ele ficou surpreso por ele ter descoberto que Jesus tinha mais de 5.000 discípulos já. E olha que ele foi uma pessoa que ele estudou, né? A lei do Senhor, estudou a Bíblia. Para você ver que nada em Saulo foi por acaso. Os planos de Deus na vida da gente é assim, é incrível. Deus, ele é especialista, ele tem um jeito de fazer as coisas na vida da gente que nos surpreendem. É porque nós somos carnais. E por mais que tentamos ser espirituais, não conseguimos, né? Os nossos olhos, a gente tem a mania de orar e falar, Senhor, dai-me olhos espirituais, tira as escamas dos meus olhos. Mas mesmo assim a gente não consegue enxergar além daquilo que a natureza humana enxerga. Deus, ele nos vê com outros olhos. Deus já olhava para Saulo e já sabia que ele ia se transformar em Paulo, né? Que ele ia ser alguém usado por Deus. Mesmo Deus sabia de tudo que ele ia aprontar, de tudo que ele ia fazer, de tudo que ele ia, né, se levantar contra os cristãos, bater, prender, matar. Mesmo assim, Deus não tirou um segundo os olhos dele de Saulo. Veja como as coisas de Deus é. É incrível agir de Deus. Se você parar para analisar a história da Bíblia, cada livro, cada versículo, cada capítulo é como se fosse assim uma janta. Se você parar, ó, se você tirar um dia de sábado ou um dia de domingo para você estudar a Bíblia, você se apaixona pelas coisas de Deus. Porque não é que Deus fale. Tem gente que fala assim, Deus falou comigo. Não, Deus inspirou o Espírito Santo a te conduzir aquilo que Ele quer que você fizesse, ou que você falasse, ou que você ouvisse. Não é isso? Deus não anda mais na terra como Ele andou, né, transformado em Jesus para falar conosco. Né? Porque tem cristão que diz, isso é de Deus. Não, nem tudo é de Deus. Muitas vezes, muita coisa é da carne. Mas só que tem gente que ainda é leiga e pensa que é de Deus, né? Então, meus amigos, agora meus irmãos, eu vou entrar aqui na Bíblia, a palavra do Senhor. É como eu disse ao Pai, antes de começar, eu pedi permissão, aí ele me deixou e eu falei, Senhor, eu não quero falar de mim, mas de Ti. Ensina-me, porque eu não sei, em nome do Teu Filho Jesus, dai-me sabedoria e entendimento, para que eu venha ter discernimento daquilo que eu possa falar, que eu não venha falar da minha carne, mas do Senhor, que eu venha diminuir para que o Senhor cresça. Não é isso? É assim que a gente tem que ser. Então, vamos para a palavra em nome de Jesus e no final vocês vão ter uma grande surpresa. Ai, Deus. A convenção de Saulo, Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo do 1 em diante. Saulo, respirando ainda ameaça e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Lhe pediu carta para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, e lhes pediu carta para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse preso para Jerusalém. Veja uma pessoa que estudou a Bíblia,
E de repente ficou assim, né? Agora, meus irmãos, eu pergunto: vocês acham que Deus já sabia? Você acha que Deus já não permitiu que tudo isso acontecesse porque ele tinha um propósito na vida de Paulo, de Saulo? Hoje em dia, meus irmãos, é diferente, porque as pessoas quando nos olham e que sabe até do nosso passado, não enxerga que se Deus tirou a gente do lodo do passado, é porque ele já tinha um propósito na nossa vida lá na frente. É por isso que eu digo, não adianta você orar pedindo olhos espirituais, que se você continua julgando, condenando e apontando, você ainda não tem olhos espirituais, não é isso? Vamos continuar aqui. 3. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Por acaso foi luz da terra? Luz do céu que brilhou sobre ele. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Irmão, presta bastante atenção nesse versículo, o 4, que no final do vídeo eu tenho algo para revelar para vocês, bombástico. Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Como, gente, não tenho nem palavras para falar. Uma pessoa que estudou a Bíblia, né, se deixou tocar pelos conhecimentos celestes e de repente ele passou a perseguir as pessoas que estudou, foi despertado um amor diferente e começou a amar ao nosso Pai Deus, né? Ao nosso Jesus Cristo, nosso intercessor Jesus. Mas Deus já tinha planos na vida de Saulo, que nem eu falei. Deus não via Saulo como Saulo. Deus olhava para Saulo e via ele já como Paulo, um homem transformado para as suas obras e engrandecer o seu nome. É isso? Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver. Veja que extraordinário. E, guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu e nada bebeu. Gente, veja que coisa linda. Quando a luz apareceu na frente dele, que ele caiu, e que o anjo falou com ele: Saulo, Saulo, o anjo já sabia o nome dele, né? Por que me persegues? Então ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E aí respondeu: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Gente, isso é lindo, esse encontro que Deus marcou com Saulo. É uma passagem que você tem que prestar bastante atenção, que é muito lindo. É muito lindo o amor de Deus, o cuidado de Deus para com os seus. Gente, é uma coisa incrível. Você vê que o mesmo bebê dentro da madre e da mãe, Deus já sabe quem vai ser aquela criança. Deus já tem planos para aquela vidinha que ainda está na madre da mãe, lá no útero, guardadinho, com todo cuidado. Deus é extraordinário, ninguém explica Deus. Os planos de Deus confundem o ser humano, por mais que o ser humano queira descobrir quem é Deus, estudando, buscando. Eu não sou contra, eu também estou estudando, mas já estou desistindo. Depois eu falo para vocês. Porque não adianta você querer saber explicação de Deus. Porque Deus, ele é onisciente, onipotente, ele já haja. Deus haja, já era, já é e ainda está. Então é algo assim incrível. Você sabe como que você conhece a Deus? Pelos planos que você vê ele fazendo na vida das pessoas lá do passado, e ele continua sendo o mesmo Deus, porque ele não abandona os seus. Gente, Deus sofre quando vê um cristão perseguindo o outro.
Deus chora quando vê um filho matando o outro. Deus fica angustiado quando ele vê que as pessoas não estão se entendendo, porque não foi para isso que ele nos deixou aqui em cima da terra. Deus é extraordinário. O que ele fez com Saulo, gente, nenhum ser humano aqui da terra faz. Sabe por quê? Porque quando o ser humano faz, ele quer a glória para ele. Ontem eu ouvi uma coisa, um absurdo. O homem falou assim: um fulano agradeceu a mim e a minha esposa porque eu salvei a alma dele. Nós não salvamos alma de ninguém, gente. A gente leva a palavra do Senhor, a gente joga a sementinha e o Espírito Santo é quem vai lá e germina. Quem salva almas é Deus, porque nós somos almas, almas viventes, salva por Deus. Né? A gente não pode nunca abrir a boca e falar que salvou ninguém, não. Quem salva é Deus. Nós somos instrumentos na mão do Senhor. Você vê que quando a gente vê alguém ali sofrendo, que a gente tem compaixão e misericórdia, esse sentimento é dado a nós por Deus. É Deus que dá esse sentimento, porque nós somos muito carne. Se a gente olhar com assim, ou se a gente for na carne, a gente não presta favor a ninguém. A gente não estende a mão para ninguém, ao contrário. Se a pessoa estiver ali perto do buraco, a gente empurra. É Deus que nos trata e dá esse sentimento maravilhoso para a gente, mas poucos são as pessoas que entendem isso. Poucos são as pessoas que deixam ser transformada verdadeiramente de dentro para fora, não é isso? Bom, até aqui, irmãos, deu para entender, né? Os planos que Deus tem na vida de cada ser humano. Não é o meu plano, não é o seu, é diferente. Porque Deus não enxerga com os meus olhos, nem com o seu, enxerga com o dele. É além, é muito além. É inexplicável o olhar do Senhor. Meus irmãos, eu gostaria muito que vocês prestassem atenção agora, no término dessa leitura. E eu peço aos irmãos que, em nome de Jesus, estude a palavra do Senhor. É muito bom, meus irmãos. A Bíblia, ela não foi feita só para ler. A Bíblia ela foi feita para você estudar, para você comer e para você aprender a orar. Você sabia que você fala com Deus quando você abre sua Bíblia? Que Deus se torna presente na sua frente quando você está aqui, ó. Você acha que Deus não está aqui? Não? Tá. Eu estou aqui dentro de casa só em Deus. Mas eu tenho uma plena certeza que o meu Deus se faz presente aqui comigo. Assim como está aqui comigo, Ele está aí com você. Assim como Ele está aí com você, está com aquela família, está com aquela pessoa que você está preocupado, o teu filho. Muitas vezes saiu, não disse para onde ia com amigo, você é mãe, está na preocupação. Não se preocupa não, mãe. Deus está cuidando do teu filho. Apenas continue com o seu joelho no chão. Não tira seu joelho do chão e nem sua boca do pó, não. Que Deus não abandona nunca uma mãe. Por mais que uma mãe abandone o filho, Deus nunca abandona o seu filho. Não é isso? Para você que também está aí preocupado ou preocupada porque não tem um trabalho, porque deve estar passando algum tipo de angústia, algum tipo de necessidade, deixa eu te falar uma coisa. Coloque suas expectativas só em Deus. E um conselho, não chama vizinho para desabafar. Não chama a família para contar a tua intimidade, principalmente tuas necessidades. Eu sei que a gente não pode ser orgulhoso, que a gente precisa sim do próximo. Mas só que tem coisa que é só entre você e Deus. É só entre eu e Deus, é só entre nós e Deus. Não fique falando da sua vida para ninguém não, meus amores. Sabe por quê? Porque a gente nunca sabe isso aqui, ó. Isso aqui só quem conhece a Deus. Isso aqui é uma terra que ninguém passeia. Por mais que a gente ore, olha, meus irmãos e minhas irmãs, eu oro a Deus, eu peço a todo instante, eu estou falando, Senhor, me dai meu coração de carne e tira o meu de pedra. Me transforma, porque eu sei que eu sou carnal. Tem horas que eu olho para mim e eu não me reconheço. Eu falo, Senhor, será que eu sou aquilo que aquela pessoa falou? Será que tem jeito para minha vida? Se eu for aquilo, Pai, tem jeito ainda? Tem chance para o Senhor me consertar? E aí Deus sempre, né, eu ouço sempre a inspiração do Senhor através do Espírito Santo falando. O Espírito Santo, ele conversa com a gente, só é você dar lugar. O Espírito Santo, para você dar lugar, você não precisa estar rodando, sapateando, falando em línguas, não. Você pode estar no seu cantinho ali, ele está ali, trabalhando em você, no teu silêncio, falando contigo. Basta você buscar, basta você dar lugar, tá bom? Vamos continuar a leitura em nome de Jesus. Eu troco assim de óculos, meu irmão, porque tá noite. E noite, já sabe, velho não enxerga direito, né?
A visita de Ananias. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias, ao que respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: Dispõe-te e vai à rua que se chama direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. Veja como a coisa é linda. Depois que Saulo ficou 3 dias sem a visão, ele aprendeu a jejuar. Olha só que coisa linda! Ele aprendeu a jejuar de alimentos comíveis e até de água. Imagine como o corpo daquele homem ficou. Gente, um dia desse não, há 2 anos atrás, eu fiquei sexta, sábado e domingo num propósito com o Senhor, sem comer, sem beber nada. Quando chegou no domingo, 10 horas da manhã, irmãos, acreditem em Deus, eu não estava aguentando mais. Eu segurei aqui na parede dessa casa, suando frio, me ajoelhei. Falei assim: Senhor, eu vou entregar o meu jejum, porque eu não aguento até a noite, me perdoe. E aí foi quando eu vi o Espírito Santo soprar no meu rosto, aquele ventinho suave, que eu já estava quase desmaiando, desfalecida. E senti uma mão me arrastando até a geladeira. Quando chegou na geladeira, me arrastando mesmo. Abri a porta, peguei um vaso de água e encostado na geladeira eu bebi. Mas eu bebi um vaso de água todo, irmãos. Quando eu terminei de beber aquele vaso de água, que eu abri meus olhos, eu estava suando frio, viu? E aí eu tive força. Aliás, Deus me deu aquela força e eu se levantei. E o Senhor ouviu o meu clamor. E o Senhor respondeu minha oração. E o Senhor atendeu a voz das minhas súplicas. Mas eu não aconselho ninguém a fazer isso. É muito arriscado. Eu só fiz uma vez esse jejum. Eu faço jejum sim para o meu pai. Eu tenho 2 dias na semana que eu escolho dar para ele. E eu tenho duas madrugadas na semana que eu também tiro para o Senhor. E eu também tenho 2 manhãs às 6 horas em ponto que eu dou para o Senhor. Tenho 2 noites que eu dou em ponto, meia-noite para o Senhor e 3 horas da manhã. Então é tudo assim entre eu e Deus. Eu falo: Senhor, o Senhor sabe que o meu corpo já não é mais aquele corpo de uma menina de 20 anos. Porque quando eu tinha 20 anos eu desperdicei minhas energias, né? Eu fiz coisas horríveis, né? E acabei perdendo metade da minha força, porque é assim, nós somos carne. Como é que eu vou dizer que eu sou espiritual? Não. Se eu fosse espiritual, eu ainda estava jovem, eu não tinha perdido minhas forças, eu não tinha perdido meu vigor, eu não tinha perdido metade de minha memória, sabe? Eu não tinha perdido metade da minha saúde. Eu não posso nunca falar: eu sou espiritual, não. Eu posso falar assim: olha, eu oro a Deus e peço para que Ele me dê o Espírito Santo dele, que se revele a mim, que me batize com Ele, para que eu venha senti-lo. Mas eu não sou, quem sou eu? Jamais vou abrir minha boca e falar isso, eu estarei pecando. Sou carnal, mas eu peço a Deus que me torne espiritual para que eu sinta, em nome de Jesus. Então você veja só que coisa linda, ele lembrou. Eu creio que aqui Paulo ele deve ter se lembrado da época que ele estudou a Bíblia. E que ele com certeza se lembrou do jejum. Então eu acho assim, ó, na minha concepção, não está na Bíblia, que ele deve ter feito esse jejum para se chegar mais perto de Deus. E olha como Deus é onisciente, onipresente, onipotente. Deus sabia de tudo isso e Deus enviou Ananias para poder dar a visão a ele de volta. Veja que coisa linda. Veja se existe hoje um ser humano assim, né? Que ele faz um tipo de jejum desse para ele se diminuir, chegar lá embaixo e falar assim: Senhor, eis-me aqui, ó, eu tô aqui no pódio onde o Senhor me tirou, cresce em mim em nome de Jesus. É muito difícil, meus irmãos, é muito difícil. Voltamos. É, é. Então o Senhor lhe ordenou: dispõe-te e vai à rua que se chama direita, e na casa de Judas procure por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E ainda orou. Além de fazer jejum, de se abster de água e de comida, ele ainda orava. Isso é muito lindo, isso é maravilhoso. E viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhes as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu:
Senhor, de muito tenho ouvido a respeito desse homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? Esse é o nosso mal, irmãos. A gente julga demais as pessoas e a gente não procura saber e ver que Deus tem um plano na vida daquela pessoa. Que Deus ele não chamou a mim só não. Ele chamou você que está aí do outro lado da telinha. Ele chamou você que vai assistir depois. Ele chamou a todos nós. Deus veio para todos. Porém, nem todos querem a Deus. Deus veio para ser a luz do mundo. Mas muitos estão escolhendo as trevas. Então é isso, meu irmão, que eu estou querendo dizer. Que a gente não pode estar julgando as pessoas. Porque a vida daquela pessoa pertence a Deus, assim como a minha, como a sua. Deus tem planos para mim e para você. Mas só que tem gente que não entende. E para aqui, Ananias, porém, respondeu. Bom, isso aí já foi. 14. E para aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse, olha a resposta de Deus. Vai, pois que este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Veja que quando Deus quer usar alguém, não importa quem ele seja, ladrão, maconheiro, traficante, matador, prostituta, noiado, drogado, alcoólatra, mendigo, ele usa quem ele quer, do jeito que ele quer e como ele quer. Deus não se ordena a ninguém, não. Deus é quem dá as ordens. É incrível como nós, seres humanos, somos tolos em acharmos que somos sábios, em acharmos que a gente entende os planos do Senhor. Não entende não, irmãos. A gente, para entender os planos do Senhor na minha vida, na tua vida, na vida do teu vizinho, na vida daquela pessoa que te persegue, na vida daquela vizinha fofoqueira, na vida daquele marido que te bate, na vida daquele filho que é rebelde, que te responde, que sai quebrando tudo dentro de casa, a gente tem que parar de olhar para nós e começar a olhar para Deus e perguntar, Senhor, se tu tem um plano na vida dessa pessoa, ensina-me a orar por ela, para que o Senhor se manifeste através, em nome do teu filho Jesus, através dessa pessoa, para que os teus planos venham a ser cumpridos. Porque a gente não entende o agir de Deus. A gente acha que tudo é o diabo, e nem tudo é diabo. Tem coisa que é Deus, tem coisa que é de Deus. Pois eu lhes mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Aí, irmãos, isso é maravilhoso. Antigamente, quando eu estava sofrendo, passando pela prova, sendo perseguida, eu reclamava porque doía. Hoje eu não reclamo, hoje eu dou testemunho. Só não dou nome, mas eu dou testemunho porque eu tenho passado por prova e eu creio que você também. Mas só que é uma prova que é para ser aprovada. E olha só, depois de ler isso, quem é que vai reclamar mais? Olha só. Pois eu lhe mostrarei, isso aqui está no 16. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Deus falando para Ananias, vá e faça o que eu estou mandando, porque eu sei o que eu estou fazendo. Não é bonito? O agir de Deus é lindo. E pode ter certeza, é inexplicável. 17. Então Ananias foi, e encontrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo, Saulo, irmão, já não chamou mais de Saulo, Saulo, irmão, já profetizou na vida dele que ele iria ser um cristão, glória a Deus, aleluia. Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperasse a vista e fique cheio do Espírito Santo. Olha só que coisa linda. Ficar cheio do Espírito Santo é diferente de ser espiritual. É você orar e pedir, Senhor, em nome de Jesus, enche-me de teu Espírito Santo, para que eu venha ser transformada em luz, para que eu seja luz na vida das pessoas,
para que as pessoas olhem para mim e vejam a luz. Não é dizer eu sou espiritual, não. Mais uma vez eu corrijo, não. E olha só que coisa linda. O agir de Deus é tremendo. Vocês prestaram atenção no que eu falei desde o começo? O que Saulo estudou, como foi a criação de Saulo? Saulo foi criado, gente, dentro dos rigores da lei do Senhor. E se desviou totalmente. E de repente, ele, para Deus não perder a alma desse homem, Deus fez ele ficar cego, para poder ele ver que ele era dependente do Senhor. E ainda mais para poder ele ver que ele estava sofrendo aquilo por amor de Deus. E olha, e ele foi tão sábio, tão inteligente, que ele ficou em jejum 3 dias, sem comer, sem beber, e orando. E por ele estar puro, o corpo dele tá limpo, tá lavado, remido, porque ele estava em jejum, estava orando, estava em campanha com o Senhor. Assim que Ananias colocou a mão nele, que Ananias aqui falou, que ele fosse cheio do Espírito Santo. Imagina aquele homem que era cruel, de repente está cheio do Espírito Santo e abrir os olhos e se vê uma nova criatura. É extraordinário, irmãos. A história de Deus é linda. Eu não me canso de falar de Deus. Ninguém vai calar minha boca. Ninguém vai calar minha voz. Porque, primeiramente, Deus não vai deixar. E, segundo, eu também não quero. Porque, meus irmãos, eu pedi para vocês prestarem atenção no versículo 4, aonde está escrito assim: Saulo, Saulo, por que me persegues? Eu vou desabafar aqui com vocês agora, meus irmãos. Eu fiz 2 vídeos, não foi isso? Todo mundo está assistindo esses vídeos, graças a Deus. E eu falei que eu estava sendo perseguida pelos líderes. Só que eu não disse a placa da igreja. E nem falei o nome. E aí, meus irmãos, quando foi ontem, eu saí de casa, nossa, saí cheia. Eu falei assim, eu vou ao culto, porque hoje quem vai dar a palavra é uma pessoa que é sábia. E eu creio que, né, eu fui na boa inocência. Sabe quando Jesus quando ele foi para ser entregue à cruz, Jesus já sabia que ele ia ser traído por um beijo. E eu não fui traída por um beijo, eu fui traída mesmo logo assim quando eu cheguei. E meus irmãos, eu gravei a pregação. E eu não vou mentir para vocês, eu fiquei com medo. Porque se fosse no tempo em que os fariseus pegou aquela mulher adúltera e levou até Jesus porque eles queriam apedrejar, e se não fosse Jesus teria apedrejado, a mesma coisa foi eu ontem. Se não for a força do meu pai, eu teria sido linchada. Eu fui chamada de caloteira, eu fui chamada de fofoqueira, tribuladeira, falaram que iriam me deixar 2 meses na cadeira, ninguém nunca me deu oportunidade lá. Mas foi tanta coisa. Falaram das minhas redes sociais, que eu tinha que parar com isso. Não falou assim para mim. Entrou nesse versículo, justamente só nesse. Disse que eu estava perseguindo eles. Sabe o que é que me doeu, irmãos? É que eu nunca investiguei vida de ninguém. No meu tempo que eu andava no mundo, eu comprava. Às vezes pagava, às vezes não pagava, porque eu bebia, eu me drogava, eu me prostituía. Mas eu não vou pôr a culpa nisso, não. Eu tinha um mau caráter mesmo. Só que de uns tempos pra cá, Deus tem me mudado. É tanto que eu nem compro muito. Eu só compro o suficiente. Quando eu compro, eu pergunto a Deus. Falo, meu Deus, eu tô precisando disso. Eu tô precisando de um perfume. Eu tô precisando de um desodorante. Eu tô precisando de uma roupa. Abre uma porta aí, me dá uma condição de eu comprar. Tô precisando de uma comida.
Mas, meus irmãos, eu gravei a pregação de ontem porque vai ficar marcada para sempre na minha memória. E vocês não imaginam quanta gente gritando, dando glória, e o que mais me machucou foi ver os meus rindo. Gente, olha, meus irmãos, tanta gente ria de mim. Só faltou me chamar de Judas Iscariote. Foi horrível a porrada, viu? E eu não vou apagar o vídeo que eu fiz da pregação deles, não. Sabe por quê? Tem algo me dizendo que eu vou precisar desse vídeo depois. Porque, meus irmãos, a pressão foi tanta, e olhando para mim o tempo todo, que se eu não tivesse mesmo um Deus, eu seria chicoteada ali. Porque só faltou chegar na minha cara e me bater e me cuspir. De tanta coisa que falou. E machucou. E eu ali, sabe, meus irmãos, o que me surpreendeu é que eu não tive ação nem para correr. E eu só fiquei ali sentada e gravando. Parece que uma coisa falou assim, grava. E eu gravando aquilo ali. Aquele homem falando daquele jeito. Aqui dentro não se forma esses tipos de gente, não. Perseguidora, perseguidor, crente fofoqueiro, aqui não é lugar de crente fofoqueiro, cheio de demônios, vazia do Espírito Santo. Quando morrer, a língua vai no caixão e o corpo vai numa caixinha. Quer ser bom, mas é caloteiro. Falando essas coisas. Meus irmãos, eu fiquei besta. Eu nem lágrima eu tive para chorar. Mas o importante é que eu tenho uma prova. Os vídeos que eu gravei ficam nas minhas redes sociais. Eu não apago. Porque ele vai ficar aí, ó. Enquanto houver redes sociais, esses vídeos vão ficar aí em nome de Jesus. E o vídeo que eu fiz ontem é apenas para minha defesa, porque eu tenho uma prova de que eu estou sendo perseguida. Por isso que no segundo vídeo, quando eu falei para vocês, lancem, para vocês saberem onde você está pisando. Lancem, irmãos. Lancem, porque máscara cai. E aí você descobre qual tipo de evangelho que você está servindo, qual tipo de irmão que se diz irmãos em Cristo. A perseguição está tão grande que hoje eu falei para o professor de teologia, eu falei a ele que eu não queria mais, porque eu sei que lá na sala eu vou sofrer perseguição. Então eu vou pegar a terceira apostila, vou pagar ele. Lógico que a gente tem que pagar, né? Porque ele é professor, ele depende, é o trabalho dele, ele depende disso. É que nem eu sou salgadeiro, eu vendo sonho no meio da rua, eu vendo banana real, eu vendo salgado. Marmita em casa, ainda não estou vendendo marmita porque ainda não estou na condições financeiras boa, mas eu já vendi há outro tempo e eu estou pretendendo, em nome de Jesus, me reerguer novamente, né? E eu creio que o meu Deus já está dentro desses planos, desses sonhos, porque os sonhos que eu tenho não são meus, é de Deus, né? E eu creio, meus irmãos, que tudo já deu certo, mas ontem eu fiquei apavorada. Eu me achei assim, o último ser humano da face da terra. E o que mais me doeu não foi nem essas palavras, foi a atitude das pessoas. Sabe quando você ri com os olhos? A pessoa que eu disse, que eu falei que chegou no púlpito no dia da ceia, que falou que a única razão de uma pessoa não ceiar seria a fornicação. Ela ria com os olhos, ele ria com os olhos. E eu me senti muito humilhada. E meus irmãos, eu tô com medo, sabe por quê? Porque é um tipo de povo carnal. Eu senti que eles podem mandar fazer qualquer coisa contra mim. É por isso que o vídeo que eu fiz ontem vai ficar gravado. Porque qualquer um deles que vier contra mim, principalmente o pregador de ontem, eu tenho como me defender e como provar. Esse vídeo está salvo, está guardado, muito bem guardado. Tem só uma pessoa que sabe, só uma pessoa que sabe, e ficou desconjurada quando viu aquilo. Falou que nunca viu tanta carne em toda a vida, né? E é isso, meus irmãos. Eu estou fazendo esse vídeo aqui, falando de Saulo, justamente porque quando eu cheguei ontem em casa,
Eu liguei para uma pessoa muito amiga minha mesmo, e conversando, e ela quem sabe, né? E ela falou assim: mulher, nunca duvide que você é uma pessoa de Deus, não. Não se deixe abater por isso. Porque eu tive um tempo desse atrás aí. Ah, ainda falou mais ainda, sabe o que falou? Que eu era uma pregadora oferecida. Que pregador de verdade é aquele que diz não, eu não quero pregar. E que eu, por eu que me ofereci para pregar. Agora, engraçado que eu tenho como provar que o diácono e o pastor de um certo lugar, que eu não vou envolver eles, me chamou. E eu fui 2 vezes lá e fui muito bem recebida, muito bem tratada. E ontem ele ainda deu a entender, eu estive no lugar assistindo, entrou em contradição, eu estive no lugar. Aí depois falou assim, eu vi uma pregação que eu não quis nem assistir mais. Eu vi tanto pastor lá que eu falei, e na minha opinião todo mundo tem que ser convertido, porque eu postei o vídeo no dia que me deram a oportunidade. Eu pedi para uma amiga minha gravar e ela gravou e eu postei. Pois é, meus irmãos, a perseguição dentro da igreja começou contra aqueles que falam a verdade. É como eu já disse para os irmãos, eu não prego profecias porque eu não sei profetizar, eu não vou pregar algo que Deus não me ordenou. Eu sou do tipo de pessoa que eu vou pela palavra. Eu estudo, eu pesquiso e eu vou pelo que sente o meu coração, não pela minha carne, porque é aqui que o meu Pai mora. E depois desse vídeo, meus irmãos, eu vou fazer um vídeo que eu vou deixar meu telefone com vocês. E eu gostaria de saber a opinião de vocês, o que é que vocês acham dessa perseguição dentro de uma igreja, dos líderes estar perseguindo uma simples pessoa, uma mulher ainda quando acaba, indefesa que não tem ninguém para defender, só Deus. Porque ontem, meus irmãos, eu me senti como se eu estivesse em um tribunal, que eu chegasse disso, que eu fui feita assim, sabe, uma cama de gato, chama que vem, e eu fui na inocência, e quando chegou lá, eu me senti assim, julgada, condenada, eu não tive ninguém para me defender, a não ser meu Deus, eu não tive direito, nem advogado de defesa e nem as testemunhas para me defender, que todo mundo que estava lá foi contra mim. E esse vídeo, meus irmãos, é mais para pedir um socorro, porque se alguma coisa vier acontecer comigo, eu tenho como provar dessa perseguição, porque eu lancei e ontem eu vi onde eu estou pisando e quem é quem. Dói, mas eu tô besta, eu não sei que atitude eu tomar, deixei tudo na mão de Deus. Eu só sei dizer que eu não sou macaco para estar pulando de galho em galho. E que eu não vou parar de cultuar o meu Deus por causa disso. E que a minha voz não vai se calar, porque Deus quer que eu fale mesmo e acabou. E eu não vou deixar de fazer os meus vídeos por causa de ameaça de ninguém. Que Deus abençoe vocês. Que Jesus Cristo proteja vocês e livre de todo mal disfarçado de bem. E que esse vídeo seja edificante. Se você estiver passando por isso que eu estou passando, faça como eu. Vá para o joelho, boca no pó, vá para a madrugada, vá para o jejum. Faça como Saulo. Porque aqui está escrito no versículo 16: pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Assim diz o Senhor. Em nome de Jesus, amém. E graças a Deus.